Vamos então começar com o nosso primeiro painel, esse painel tão importante, cujo tema é a importância da liderança na indústria 4.0. A mentalidade digital representa a integração das tecnologias digitais com os modelos de negócios, gestão, perfil profissional, consumo dos produtos e serviços, relacionamentos e liderança de talentos. É sobre isso que a Adriana Felipelli vai falar dentro desse tema, a importância da liderança na indústria 4.0. A Adriana é diretora-geral da Felipelli Instrumentos, Diagnóstico e Desenvolvimento Organizacional. Possui mais de 28 anos de experiência profissional, orientando e ajudando a desenvolver a carreira de muitos profissionais em diversas áreas funcionais. É formada em psicologia, tem especialização em psicanálise e pós-graduação em marketing de serviços. Com vocês, Adriana Felipelli. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Emerson, que me convidou, Boli, que me acolheu, e os demais. Eu sou psicóloga, como vocês viram aqui na minha descrição. Ainda bem, até perguntei, ninguém vai me fazer nenhuma pergunta de números, né? Porque essa parte eu realmente não conseguiria acertar metade do trabalho de vocês. Valorizo muito o que vocês fazem e preciso de pessoas competentes como vocês, sempre do meu lado, para me ajudar lá na empresa para dar resultado, porque senão, só com a psicologia que a gente faz, os números não chegam. Então, vou voltar aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho da indústria 4.0, mas antes eu queria contar um pouquinho o que a gente faz. A gente é uma empresa, nós somos uma empresa que distribui instrumentos de diagnóstico, de personalidade, inteligência emocional, que a gente mapeia as competências que são tão necessárias no mundo organizacional. E trabalhamos com neurociência, que a neurociência é o que nos baliza para tomar todas as decisões e todas as metodologias que nós atuamos dentro da consultoria. A agenda que eu vou falar hoje, ela diz respeito um pouquinho sobre a Revolução 4.0, né? É difícil chegar aqui e falar de 4.0 sem tocar no assunto do que é a revolução efetivamente. Os motivos do porquê que as lideranças têm que mudar frente a um cenário que se altera da maneira que está se alterando com esta velocidade, as competências necessárias ou as competências exigidas para que a gente consiga ter sucesso nesse novo ambiente e o que é preciso, né? Quando a gente fala de mudar, como que nós podemos fazer isso sem mudar a nossa mentalidade? Sem mudar a mentalidade, sem preparar as pessoas para um novo ambiente, fica difícil de que elas consigam se adaptar. E eu vou falar um pouquinho disso a partir da neurociência, por quê? Porque o cérebro resiste a mudanças. Por que o cérebro resiste a mudanças? Eu vou tocar nesse assunto. Então, eu vou passar um filme aqui para vocês, rapidinho, são só 3 minutos, sobre a história, que vocês, acredito que até já estejam familiarizados.
Toda vez que eu vejo esse filme, eu fico impactada, principalmente porque eu percebo que todas as funções que são repetitivas, elas vão ser substituídas. E, normalmente, as que vão ser mais rapidamente substituídas são as que têm menos barreiras de entrada. Quem são as barreiras de entradas, né? São, às vezes, os cargos mais simples, os caixas, os assessoristas, que já quase não existem, e outras funções que têm menos barreiras. E aí nós temos uma questão muito importante no Brasil, que é uma questão de educação. E essa educação é exatamente o que precisa para poder ingressar num mundo onde essas funções não são mais repetitivas. Então, quando a gente fala da quarta revolução, o que acontece, né, com o ambiente em geral? Tudo acontece no tempo real. Tudo que nós estamos vivendo, ele é ao vivo. Agora, ontem eu estava vendo que até o LinkedIn agora vai começar a fazer transmissões ao vivo, não só o YouTube, como o Instagram já faz, o Facebook, agora vai começar o LinkedIn também. Eles estão em testes, mas vão começar também. Então, todas as necessidades, elas são imediatas. Outra questão é a virtualização, né? Tudo nosso está virtual, nas nuvens, os nossos arquivos, etc. Descentralização. Hoje, as indústrias, as empresas, todos nós funcionamos de forma descentralizada para ter agilidade. Então, cada vez mais, nós precisamos de métodos agile que são implementados dentro das organizações para que a gente possa ter rapidez e não ter mais os planejamentos que nós tínhamos antes. Quer dizer, o que era antes, que era um planejamento de longo prazo, ou as pessoas ficaram planejando, e quando tivesse quase perfeito, implementava, até tinha uma máxima, né, que falavam que o japonês falava que era 80% de planejamento e 20% de execução. Hoje mudou. Se você ficar com 80% de planejamento, você não vai executar nada. É o contrário. Então, você tem que fazer e ao mesmo tempo, ir alterando. Então, a versão beta que você coloca no ar e assim você vai alterando. Então, para isso, as pessoas precisam mudar, porque nós estamos vivendo uma carreira, você viu no nosso filme, a gente vê que demorava 100 anos para ter uma mudança dessa, de uma revolução, né? Que revolução é algo... Por que é chamado de revolução? Revolução porque é algo que revoluciona, de fato, a vida de qualquer pessoa. Independente dela ter vontade ou não, isso é afetado a vida dela. Orientado a serviços. Hoje, cada vez mais a gente tem plataformas de todos os tipos de serviços. Desde plataformas para arrumar cuidadores para idosos, até para achar eletricistas, encanador, tudo você tem plataforma hoje. Você tem plataforma confiável para todos os serviços que você puder imaginar. É só você procurar na internet que você vai achar uma plataforma. Modular. A gente tem que modular as coisas, porque senão você não tem agilidade para a mudança. Quanto mais estrutura rígida, quanto mais hierárquica, mais você vai demorar. E você não tem tempo para demorar, você tem que ter agilidade. E inoperabilidade. O que acontece? Quando a gente faz... Porque todas as áreas são interconectadas. Então, todas as operações têm que se falar. Cada vez mais a gente trabalha em compartilhamento em tempo real, como eu acabei de comentar. Então, quais são os pilares, de fato, da indústria 4.0? Internet das coisas, que eu sei que o Fabiano vai falar bastante sobre isso, Big Data. Eu não vou entrar nesses aspectos, que vão ter especialistas falando sobre isso, né? Inteligência artificial, que está mudando tudo, inclusive na minha área, na área de psicologia, que é uma área que a gente falava, poxa, é uma área que vai ser menos afetada. Já está. Nós mesmos já estamos trabalhando com avaliações que são feitas por VR, por óculos VR, quer dizer, de realidade virtual, onde as pessoas passam por acessos em realidade virtual. Então, tudo isso já está acontecendo, não é que vai acontecer, já é hoje, né? Cybersecurity é básico, né? Quantas vezes nós somos hackeados, quantas vezes entram nos nossos sistemas. O nosso sistema da própria Felipelli já foi hackeado. A gente acordou de manhã um dia, tinham entrado no nosso sistema, mudado tudo, tinham fotos de coisas, falavam coisas, ou seja,
precisa de segurança. Quem trabalha em cybersecurity vai ter emprego para os próximos anos, assim, com piscar de olhos. É a área, eu acho, que mais precisa de profissional nesse momento. E tudo está nas nuvens. Cada vez mais a gente não precisa, até livros, né? Que isso já é o básico, mas eu ainda sou daquela que gosto de ler um livro na mão, rabiscar, riscar, mas cada vez mais, ninguém precisa mais ter biblioteca em casa, porque você está tudo no Kindle, está todos os livros, você tem os sites que têm os livros de resumo, né? Então, você não precisa mais disso, você não precisa mais do livro fixo, você não precisa mais nada, ou seja, desmaterialização é a era que nós estamos vivendo no 4.0. Mas não é tudo que a gente está falando, tem muitas coisas positivas, né? Você tem uma produtividade maior, você tem uma redução de custos da produção, porque você automatiza uma série de áreas, então você agiliza o tempo. Os processos são ágeis, então as produções são de melhor qualidade. Isto faz com que eu tenha uma estratégia que precisa ser desenhada, e essa estratégia não é mais de longo prazo, ela é de curto prazo. Então, você envolve mais as pessoas, e para isso você precisa ter uma cultura organizacional, uma cultura da liderança, onde ela também seja tão ágil e preparada, na mesma medida que o mercado exige. Você tem uma produção mais flexível, você coloca o seu produto na rua com uma facilidade maior. E o público consumidor, ou seja, tudo que é feito para um público que é mais exigente, que entende mais e que pode dialogar mais rapidamente com você. Então, esses são todos pontos positivos. O negativo, mais facilidade de espionagem industrial, que tem a ver com os cyberataques que existem. A questão de muitos países, e aí o Brasil tem que correr atrás para não ficar para trás, que é incentivo a conhecimento, a desenvolvimento de tecnologia, porque quem vai deter estes conhecimentos vão ter uma vantagem competitiva muito maior. Isso a China hoje tem incentivado. Antigamente todo mundo ia para os Estados Unidos, hoje já não é mais assim. A China tem dado incentivos absurdos com relação a isso, Israel tem dado incentivos, a própria Índia. Então, o mercado interno ele vai ser afetado na medida em que todas as empresas estão mais interconectadas, que elas estão se falando, e aonde o mercado interno pode ficar afetado se você não tem protagonismo, se você é só um copycat, né? Outra coisa que pode ser prejudicial é para quem quer trabalhar com fins escusos, com fake news. Você tem Ontem mesmo, eu recebi uma fake news que rodou no WhatsApp da família. As mulheres da família, tias, e todo mundo aterrorizados que o Japão tinha anunciado que nenhuma casa podia ter mais micro-ondas. Alguém recebeu essa fake news? Recebeu? Então, aí todas as tias, né, porque tem aquele grupo lá das tias, e aí todas as tias desesperadas, achando que já estavam à beira da morte porque comeram um micro-ondas durante os últimos anos. E é fake news. Então, isso acontece com uma rapidez, até você ir lá e acalmar e falar que é fake news, metade já teve quase um ataque do coração, que tinha matado o marido, os filhos, os netos. É tão engraçado isso. Então, você percebe como que essas questões afloram, não só de notícias desse tipo, que pode ser até inofensiva, de certa forma, mas o mercado de trabalho como um todo. Aqui, só um registro, não é um registro tão atual, mas é só para a gente ver o número de patentes, como eles progrediram de 154, por exemplo, de cloud computing em 2010, para 2015 a 1.300. Então, isso só um item que a gente pode colocar, isso daqui são patentes europeias só. Se a gente for computar em questões brasileiras, eu acho que a gente não tem metade disso. E isso continua. Olha, quando a gente olha
o que está acontecendo em Israel com inteligência artificial, o número de startups, e se vocês olharem, vocês vão ver que tem setores de tecnologia, automobilístico, marketing, fintech, o número de empresas e plataformas que estão sendo criadas hoje. Isso daqui só na área de saúde, o número de empresas e de serviços e de plataformas que estão sendo usados hoje. Mapeamento de DNA, enfim. Bom, então, para enfrentar todo esse mercado, todas essas mudanças, não dá para continuar com as mesmas lideranças. Isso parece óbvio, né? Então, essa evolução que a gente fala do trabalho, aqui tem algumas matérias que eu recolhi, que são matérias que saíram na mídia recente. Então, futuros trabalhadores precisam estar preparados para interagir com robôs. Então, como é que as pessoas estão preparadas para isso? Quanto que elas estão emocionalmente, inclusive, preparadas para isso? Não só tecnicamente. Aqui, indústria 4.0 deve atingir 28,8% das empresas brasileiras em uma década. Então, isso saiu na época negócios, na área de economia. Ou seja, essas fábricas estão prontas. A praga do longo expediente. Se sabe que a praga do longo expediente é que excesso de trabalho não é produtivo. O cérebro não consegue continuar produtivo quando você trabalha muitas horas. Às vezes, ter descansos faz com que o seu cérebro consiga aprender muito mais. Não só aprender, mas apreender também. Senão, ele fica improdutivo. Como um funcionário ruim pode contaminar toda uma equipe, segundo alguns estudos. Também a gente sabe que a gente tende, às vezes, muitas vezes, nas organizações, a dar atenção para as pessoas resistentes, sendo que a gente deveria dar atenção para os que são early adopters, para os que começam a aceitar a mudança de uma forma mais rápida, incentivá-los mais a isso. Por quê? Porque as pessoas ruins, o cérebro da gente, ele tem uma tendência, eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho, ele tem um foco mais nas coisas ruins. Por isso que notícia ruim chama mais atenção, porque o cérebro tende a ir para o lado da sobrevivência. Então, quando tem uma ameaça, o cérebro entende como algo que ele precisa focar para ele saber do que se trata, para ele se defender. E o aproveitamento, né, da força de trabalho. Como é que a gente vai aproveitar, de fato, a força de trabalho nessa situação toda que a gente está vivendo? Alguns dados, né, que colocam a gente em risco também. 47% dos trabalhadores nos Estados Unidos vão ser afetados pela indústria 4.0. 60% dos trabalhos na Europa serão afetados pela indústria 4.0. Metade das funções vão ser automatizadas ou vão ter um impacto na automatização. E os trabalhadores vão ganhar 2 horas por semana com isso. Então, quando a gente olha uma pesquisa da McKinsey, que fala, por exemplo, do potencial dessa automatização que acontece, se a adoção for mais lenta ou a adoção for mais rápida, vocês vão verificar o impacto em milhões de trabalhadores no mundo. É incrível esse chart. Eu acho que a palestra vai ficar disponível, eu não sei se em algum site da NEFAC, onde vocês vão pegar esses dados e poder, enfim, olhar com mais detalhes. Eu vou passar mais rápido, até em função do nosso tempo, e vocês podem olhar esses detalhes dos números. Mas o que eu queria chamar a atenção é para o número, depende da velocidade com que essas mudanças vão ser implementadas. Se elas forem implementadas mais rápido, dependendo do país ou da indústria, você vai ter um impacto cada vez mais rápido e um volume de pessoas sendo impactadas. Aqui é a mesma coisa do impacto, só que aqui é de 2016 a 2030. Quando a gente olha essa partezinha azul mais escura, é quando ela é moderada, tá?
E aqui, a azulzinha mais clara é quando ela é mais rápida. Então, que equivaleria quase a 1 milhão de trabalhadores a cada um desses pontinhos de azul claro, para a gente poder ver quantas pessoas serão impactadas com essas mudanças e países que serão mais afetados. Claro que quando você fala uma China, uma Índia, etc., que estão mais rápidas nessas implementações, se você for na China hoje, praticamente não existe mais cartão de crédito, todo mundo usa QR Code para pagar suas contas, porque já está tudo indexado no seu QR Code, você paga e etc. Hoje a gente ainda tem lugares aqui no Brasil que não aceitam cartão de crédito. Quer dizer, é uma discrepância, não dá nem para comparar. Então, vamos entender um pouquinho que, por causa dessas alterações, algumas profissões vão ficar alteradas, né? Então, que profissões vão ficar condenadas ou vão resistir mais às tecnologias? Então, aqui eu coloquei um chart onde mostra a probabilidade de quem fica menos afetado e quem fica um pouco mais afetado, né? Aqui, desculpa, é que ela passa devagar, mas não ela está passando de uma vez só. Vocês podem ver o percentual de algumas áreas do lado esquerdo e um percentual maior do lado direito. Tá? Eu vou voltar só um pouquinho para vocês poderem ver as de cima também. Então, advogado, 3%, aí do lado de cá, menos. Ok? Tudo bem? Bom, aí profissões que provavelmente serão extintas até 2030. Alguns engenheiros, não todos, obviamente, mas algumas áreas da engenharia, né? Algumas áreas da engenharia vão diminuir muito ou vão ser substituídas. Dizem muitos os engenheiros ligados à energia, da forma que vão ser tratadas as energias e outras áreas. Entregadores e taxistas, cada vez mais, essas questões até dos compartilhamentos, Ubers da vida, cada vez estão sendo modificados. Já faz alguns anos, já faz uns 3 anos que eu lembro, nos Estados Unidos, e lá em Berkeley já tinha entrega de pizza para os alunos por um drone que eles tinham criado na universidade. Então, isso já existe, isso não é não estou falando de coisa que vai acontecer, é só a escala é que vai mudar, a velocidade com que isso vai chegar, né? Alguns professores, cada vez mais, com essa questão de aulas, os cursos estão sendo feitos, nós mesmos estamos fazendo isso, cada vez mais você cria cursos que eles estão todos digitais, onde foi gravado uma vez, e às vezes pode ser gravado até por atores. Você não precisa daquele professor. Então, o professor vai ter um lugar? Vai ter, mas ele vai ter um outro lugar. E aí tem uma revolução que precisa ser feita na escola, porque a escola, do jeito que é hoje, ela não forma profissionais para o mundo que a gente está vivendo hoje. Mesmo algumas universidades estão saindo jovens já obsoletos da própria forma da faculdade que é hoje. Então, isso é que nós precisamos ter uma revolução educacional e muito rápida. Ainda mais num Brasil que a gente tem o estado da própria educação hoje é precário, imagina para uma revolução educacional que ainda já está obsoleta, né? Tem vários autores falando sobre isso, só isso daí de educação daria para a gente falar, acho que uma manhã inteira. E, obviamente, agentes de viagem, ligadas às agências de viagem, porque cada vez mais já existem plataformas que analisam você. E todas, nós sabemos, vocês já devem ter percebido, que às vezes vocês procuram um hotel ou uma cidade que vocês vão viajar, e de repente vocês começam a receber um monte de mensagens daquela cidade ou daquele hotel. Porque você está sendo rastreado. Não tem, nós já estamos vivendo um Big Brother. Então, você às vezes, olha, já ouvi casos de pessoas que nem procuraram no Google, mas falaram perto dos aparelhos de algumas coisas e começaram a receber. Porque você é rastreado. Já existe hoje no Brasil uma empresa que está vendendo serviços para seguradoras, porque
pelas câmeras da cidade, elas sabem onde o seu carro circula. E elas sabem quais bairros que você frequenta, elas sabem que lugares você vai, e elas sabem, então, o seu perfil de consumo e o seu perfil de bairro perigoso ou não perigoso. Então, isso está dando para a seguradora mais uma informação de que tipo de cliente você é e quanto ela deve cobrar de você. Então, isso não é que vai inventar, isso já tem, é hoje. E eu estou falando aqui no Brasil, né? Então, pilotos e controladores de tráfego aéreo vão diminuir, por quê? Porque isso não é que vai extinguir, mas cada vez mais a tecnologia vai dirigir, vai fazer as coisas por nós. Intérpretes e tradutores, isso é meio óbvio, né? Porque cada vez mais os sistemas... Tem um óculos que eu vi num congresso da Singularity, que é um óculos parecido com esse meu aqui, só que ele tem tem um sensor aqui. Alguém já viu esse óculos? Esse óculos é incrível. Ele foi feito a princípio para cegos poderem ler. Você põe a mão no livro e ele lê como se fosse um scanner. Você aperta aqui, ele começa a ler. Então, você pode apontar para qualquer placa, você pode fazer qualquer coisa. Então, isto hoje já existe, que foi uma empresa americana que fez isso para cegos. Só que, na verdade, isso foi sendo evoluído e esse óculos já está sendo vendido. Ele não é mais só para cego. Ele lê para você o que você quiser. Então, eu estou falando de uma coisa de leitura, mas pode ser qualquer outra coisa que vai te ajudar a fazer uma interpretação, uma leitura, uma tradução. Você não precisa, daqui a pouco você vai precisar com um óculos desse, vai estar tão evoluído que você vai numa reunião, você traduz e acabou. Traduz só para você. Jornalistas e repórteres, isso já está acontecendo também, todos os jornais, os ramos já estão diminuindo, a maioria dos jornalistas já está sendo, a maioria, ou freelancer, ou estão sendo trabalhando por outras formas, mas já reduziu barbaramente e vai reduzir mais ainda. Até porque hoje tem um produto de conteúdo e formação, os especialistas estão fazendo esse papel. Então, vai ter uma curadoria, assim, vai ter... O que vai acontecer é que algumas coisas não é que elas vão extinguir, mas vão diminuir, vão ter poucas pessoas muito especializadas que vão ser o maestro de todas essas coisas que estão acontecendo. Então, o volume destes cargos vão diminuir. E profissionais, alguns profissionais da área financeira também, porque cada vez mais os RPs estão mais desenvolvidos, cada vez mais as coisas... o próprio governo estando online, interligado, todos os dados já estão lá, então vai reduzir alguns aspectos de trabalho. Então, vai precisar de algumas análises, o que vai ficar vai ser as análises, mas aquele trabalho de imputar dados, de ficar fazendo, isso vai ser diminuído também. Então, vai ficar o quê? O critério. Então, vamos pensar na competência que precisa fazer. Nós vamos falar um pouquinho aqui, quais as competências que vão precisar ser importantes para trabalhar com isso. Mas, antes disso, eu queria passar um filme para vocês. Pode passar o filme? Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response?
How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. No dia 15 de março de 2019, o BTG... Esse não é o nosso. Ok. Ótimo. Então, quando a gente pensa na estratégia organizacional, eu acho que alguns de vocês já conhecem esse modelo, que é um modelo que a gente usa e provavelmente vocês devem usar também, que é um modelo hoje para tratar do mundo digital e poder fazer as estratégias, né? Que é o Horizonte 1, 2 e 3. Quem conhece isso ou já usa nas organizações? Não? O que acontece, então, com o Horizonte 1, 2 e 3 é o que a gente usa hoje para trabalhar no mundo 4.0. Por quê? Porque o Horizonte 1 é o que nós trabalhamos hoje, é o que mantém o nosso negócio. Esse é o negócio do trabalho de hoje. Resolvido. Do trabalho de hoje, de como a gente trabalha, do nosso ganha-pão, enfim. Então, o que acontece? O Horizonte 1, ele tende a decrescer por essa... Está vendo a linha vermelha? Ele tende a decrescer. Então, o que acontece? O Horizonte 2, eu trabalho todos os horizontes 1, 2 e 3, eu trabalho paralelo, mas com equipes muitas vezes diferentes. Por isso que hoje, Inovabra, Cubo e etc., estão fazendo inovações e colocando, sendo incubadores e até incentivando startups, porque essas startups provavelmente vão ser o Horizonte 2 e o 3. Porque se eu sei que o meu negócio vai mudar por tudo que a gente já viu agora, eu não posso ficar trabalhando no Horizonte 1, que é o meu negócio de hoje, sentado, esperando
as coisas acontecerem na velocidade do horizonte 1. Eu tenho que trabalhar de forma estratégica no paralelo. Então, o horizonte 2 é o que vai fazer meu negócio virar cada vez mais digital, cada vez mais de transição para eu chegar no meu horizonte 3. Que provavelmente o meu horizonte 3, se eu conseguir criar algo que eu seja disruptivo com o horizonte 1, melhor ainda. Se eu não conseguir, pelo menos eu estou trabalhando de uma forma que eu tenho uma perspectiva para gerar outros tipos de lucratividade, de negócio, que não vão ser contraditórios com o que eu já faço hoje. Ou até, se for disruptivo, melhor ainda, mas eu que criei. Mas eu tenho que criar o horizonte 3 para eu continuar sobrevivendo. E não dá para fazer isso numa escala do tempo, onde eu faço uma coisa, depois faço outra. Os horizontes 1, 2 e 3 têm que ser trabalhados de forma paralela. Essa é a forma com que hoje as organizações estão trabalhando para que elas consigam estar vivas amanhã. Então, que boas notícias, né, a gente tem. Né? Tem essa pesquisa do Belay Advisors, de cada vez a gente tem uma conexão mais profunda com o cliente, cada vez a gente está mais na ponta, interagindo com ele, isso é maravilhoso. A gente se torna, muitas vezes, conselheiros das organizações, a gente precisa desses conselheiros, valoriza esses conselheiros, gerenciando o nosso negócio. A gente vai gerenciar o nosso negócio muito mais no core do que, às vezes, em algumas atividades que não exigem muita raciocínio. Então, essas mudanças vão exigir de nós um ser humano melhor, um ser humano diferente. E ter um planejamento financeiro que seja inteligente. Então, a McKinsey mostrou que a gente ganha, quando eu falei ali atrás, 2 horas, só que não é só 2 horas, a gente tem ambiente de trabalhos mais seguros, porque as máquinas estão fazendo aquela parte mais perigosa, a gente tem mais satisfação no trabalho, porque lembra dos tempos modernos do Chaplin? Do Fordismo, né, que era da Segunda Revolução. Na Segunda Revolução, quando a gente colocou do mecanicista, as pessoas não eram felizes, porque elas faziam coisas que não exigiam inteligência. Hoje, a gente tem uma possibilidade de fazer coisas que dão prazer para a gente e sair da questão mais automática, né, que exige menos do ser humano e que não dá satisfação. E os trabalhos vão ser mais valorados, melhores. Áreas de oportunidade de crescimento: tecnologia, ciência, engenharia mecânica, indústria automobilística, equipamentos elétricos, química, agricultura, civicultura. Estas áreas vão crescer enormemente com relação ao trabalho. Então, competências do futuro. Se a empresa precisa de eficiência, desempenho, competitividade, vantagens competitivas, o mercado está exigindo soluções de problemas mais rápidos, ele é mais exigente, ele sabe mais, ele quer ter mais ganho. Então, as competências, inclusive, que foram elencadas no World Economic Forum, foram capacidade de solução de problemas complexos, porque para lidar com isso, se as coisas básicas estão feitas pela indústria 4.0, pela tecnologia, eu preciso de gente que saiba pensar. Então, eu preciso de pessoas mais bem preparadas, eu preciso de gente que pense crítico, que seja criativo, porque essa criatividade, ela não é automatizada. Gestão de pessoas de uma outra forma, não da forma que a gente vem fazendo agora, até porque já sabe hoje, pela neurociência, que os aprendizados são outros. Não adianta mais colocar as pessoas em sala de aula dias e dias, porque a absorção não é a mesma. A gente já sabe isso, agora com a neurociência. Coordenação e articulação de todas as coisas, porque a gente precisa ser mais estratégico. Inteligência emocional, ela é fundamental. Né? Aqui daria para falar horas de inteligência emocional, capacidade de tomada de decisão, de julgamento, orientado para servir o outro, porque se tem muitas plataformas, se tem muitas questões, como é que eu sirvo o ser humano, como é que eu enxergo esse ser humano? Por isso que eu preciso da inteligência emocional para isso. Saber negociar e ser flexível cognitivamente. Então, como é que eu atrelo tudo isso? Né? Eu preciso ter autoconhecimento, porque se eu não me conheço, eu não sei nem minhas capacidades, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu não vou conseguir.
Então, eu tenho que ter uma facilidade, eu tenho um QI aqui, a gente adaptou QI digital, que é familiaridade com o digital. Como é que eu fico familiarizado com isso? Como é que eu cada vez me empodero mais usando essas ferramentas? Multidisciplinaridade, criatividade e implementar uma gestão inovadora. Quando eu penso nas competências do futuro, se eu tenho robotização, então eu tenho algo que é robotizado, o que eu vou precisar? Lidar com pessoas, solucionar problemas e criatividade, isso é o ser humano precisando. Quando eu penso na longevidade, o que eu preciso? Eu preciso continuar aprendendo para o resto da vida. Não existe, assim, qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último curso que você fez? Não dá para parar de estudar. É proibitivo, porque as coisas mudam com uma velocidade, não tem como. Então, quem não está estudando, né, Santo Agostinho dizia o seguinte, se eu parei, eu já estou indo para trás, porque está tudo indo para frente. Então, se eu parei, já acabou, eu já estou indo para trás, porque todo mundo está andando para frente. Então, controle emocional, autodeterminação, disciplina, lidar com culturas diferentes, porque cada vez mais a gente é interligado, então entender, compreender essas culturas, trabalho de equipe e lógica argumentativa. Então, o que a neurociência pode nos ajudar? U.S. Anderson, né, que escreveu as 3... mentalidades, o que a gente fala? Que a melhor maneira de melhorar o padrão de vida está em melhorar o padrão de pensamento. Ou seja, todo mundo já ouviu falar que pensamento gera sentimento, certo? Porque tudo que eu penso, o sentimento vem do que eu penso. Então, se eu penso que tem um cara me fechando no trânsito e ele é um sacana, a minha reação é qual? De raiva dele. Se eu penso que ele está com dor de barriga e ele precisa correr para ir para casa, eu não penso mais mal dele, eu quero abrir caminho para ele ir para lá, não é? Eu quero facilitar a vida dele. Então, o que eu penso gera sentimento. Então, se a gente começar a tomar conta dos nossos pensamentos e perceber que o que a gente pensa tem uma consequência, a gente vai perceber que os nossos sentimentos pelas pessoas vão mudar. E aí, eu sei que eu estou no horário aqui, travado, mas eu queria falar um pouquinho de neurociência para vocês rapidamente. O córtex pré-frontal, que fica aqui, ele é responsável por toda... Nós estamos aqui falando com o córtex pré-frontal, certo? Vocês estão absorvendo tudo que eu estou falando pelo córtex pré-frontal. Só que o córtex pré-frontal, ele tem uma redução em termos de armazenamento, ele não consegue armazenar muita memória, né? Mas ele também é responsável pela inibição dos nossos impulsos. Então, ele é a área executiva importante e inteligente da gente. Só que o sistema límbico, que atua muitas vezes diretamente com o córtex pré-frontal, ele é aquele que é o nosso instinto de sobrevivência. Então, o que acontece? Ele é aquele que, quando você está atravessando uma rua, ele te dá um impulso, um instinto rápido para você voltar para a calçada e não ser atropelado. O que acontece? Quando eu estou falando do córtex pré-frontal, ele também pode refrear quando eu tenho um impulso que é incontrolado, um impulso de bater em alguém, um impulso de xingar alguém porque eu me senti ofendido, porque o sistema límbico ele vai direto também, porque ele também se sente com sobrevivência, também é nessa linha. Então, quando a gente trabalha em equilíbrio, o córtex pré-frontal ele sabe como impedir e adiar o impulso do nosso sistema límbico. Então, o que acontece? Todas essas mudanças que a gente está vivendo, elas se tornam muitas vezes ameaças. Porque o que acontece? O sistema límbico, ele guarda, ele automatiza o nosso comportamento, já que o córtex pré-frontal tem mais dificuldade de gravar tudo. Então, por exemplo, uma pessoa se atrasou numa reunião comigo, uma vez. Na segunda vez, ela se atrasou de novo. O que o córtex faz? Ele não vai gravar isso, porque isso não é uma coisa relevante. Ele automatiza. Então, você vai dizer, você sempre faz isso.
Então, é comum mulher falar para marido falar para mulher, amigo falar para o amigo, você sempre faz isso. Não é verdade, viu? É teu cérebro te enganando. Porque ele sempre faz isso, porque ele não sabe, que ele não tem condição de gravar tudo, a gente tem muita coisa. Então, tudo que ele puder automatizar, fala, atrasado, põe sempre lá que é melhor. E é isso. Então, o que acontece? Eu também tenho um monte de coisas que eu faço sempre. Então, eu não quero mudar, porque meu cérebro resiste à mudança. Porque vai dar mais trabalho por córtex pré-frontal. Vocês vão falar, o que isso tudo tem a ver com 4.0? Tem tudo a ver, porque eu funcionei até hoje desse jeito. Então, para eu sair desse estado de mudança, eu também tenho alguns sentimentos de resistência. Porque meu cérebro força eu continuar fazendo as coisas do mesmo padrão. Todo cérebro é um sistema de conexões, ele conecta tudo o tempo todo, ele grava tudo o tempo todo. Só que nenhum cérebro é igual ao outro. E é muito difícil apagar os circuitos que já estão gravados. E aí, é fácil criar um novo, mas é difícil apagar o velho. Só que para fixar o novo, eu preciso ter um hábito sendo criado. E aí eu tenho mais energia para criar, para repetir, até eu criar esse novo hábito. Se não, sabe o que vai acontecer? Eu vou voltar para o meu padrão antigo, porque é isso que o cérebro faz. Então, como eu falei, ele grava tudo em circuitos e ele vai, quando ele grava, que é aquela história do generalizar, que eu dei um exemplo, mas daria para falar vários exemplos, ele cria o que você chama de percepção automática. Então, se eu tive uma experiência com um computador ou com algum software que foi ruim, 1, 2 vezes, eu tive dificuldade até porque meu cérebro está acostumado a fazer de uma determinada maneira, eu vou ter uma resistência à mudança e posso achar que eu tenho uma resistência nesse novo modo mais digital. Só que eu posso garantir para vocês que o cérebro de vocês é capaz de fazer a mudança, só que vocês têm que persistir um pouco mais, porque de alguma forma vocês gravaram isso. E aqui, quando a gente fala, o cérebro tem coisas que ele aproxima, como termos de... Quando você tem alguma coisa prazerosa, ele aproxima, ele gera dopamina, ele fica feliz, serotonina. E quando ele está no estresse, o cérebro reconhece e vira uma ameaça. Então, quando vira uma ameaça, eu vou para uma palavrinha que chama distress. Se vocês procurarem no Google distress, não é errado essa palavra, ela está no Google. Distress é quando você entra num processo que o teu cérebro coloca cortisol, que é o hormônio do estresse. Só que excesso de cortisol é péssimo para o nosso organismo, é péssimo. Então, a gente não pode entrar... Então, depende de como eu penso, eu vou gerar e vou encarar o meu pensamento como uma ameaça. Se for uma ameaça, eu vou para o distress. Se eu mudar o meu pensamento, eu vou para o desafio. E o desafio, eu tenho uma palavrinha que chama eustress. Eustress é o estresse positivo, que vocês vão ter dopamina, vão ficar felizes, vai ter uma descarga química super prazerosa e vocês vão para frente. Então, mudar o pensamento, deixar de encarar como uma ameaça, você muda para o distress, para o eustress. E por último, Boli, por último, eu queria falar com vocês da mentalidade de crescimento, que ajuda vocês a irem para o eustress. Que é o seguinte, para quem não conhece, esse é um livro maravilhoso chamado Mindset, que é da Carol Dweck, uma neurocientista, onde ela fala que nós temos que mudar a nossa mente fixa para a mente de crescimento, para estar adaptado para trabalhar na Revolução 4.0. O que é a mentalidade fixa? Quando eu acredito que a inteligência e o talento são estáticos, e quando eu estou na mente de crescimento, eu acredito que ela se desenvolve.
Eu acredito que feedback é ameaçador, na outra eu acredito que é uma chance de aprender. Numa mentalidade fixa, eu me comparo com os outros. Aqui, na mentalidade de crescimento, eu me comparo comigo mesmo e eu quero crescer, eu quero continuar me desenvolvendo. Eu estou sempre indo para um lugar onde algo me traz aprendizagem. O meu prazer é continuar aprendendo e ter prazer na aprendizagem contínua. Então, a mentalidade fixa são as pessoas que ficam tentando aquela coisa pesada, eu vou me provar, eu vou me provar. E na mentalidade de crescimento como é que eu melhoro a mim mesmo, como é que eu me desenvolvo, como é que eu consigo ser melhor do que eu fui ontem. E tem uma palavra muito legal que ela usa, que ela fala yet, que é ainda em português, que é o seguinte: toda vez que a gente tiver um desafio para uma mentalidade de crescimento por exemplo, eu não sou boa em contabilidade, realmente não sou péssima, mas eu poderia dizer para mim mesma, para me sentir melhor, eu não sou boa ainda. Quando eu falo esse ainda, me dá uma abertura e uma possibilidade de aprendizado. Então, se vocês ainda não estão totalmente confortáveis com a Revolução 4.0, impactando nas competências, impactando em tudo que vocês fazem, podem dizer essa palavra: vocês não estão bons ainda, mas vocês vão estar em breve, desde que vocês adotem a mentalidade de crescimento. E aí a gente vai poder ser muito mais humano nas atividades, enquanto as máquinas vão fazer aquelas que exigem da gente só coisas repetitivas e mais burras. E é isso, muito obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigado, Adriana. Fica aqui, Adriana, fazer umas perguntinhas rapidinhas. Se quiser ficar do meu lado esquerdo aqui. Ai. Lado esquerdo aqui, fica à vontade. Eu vi, Adriana, várias perguntas chegaram. Eu queria só trazer informação de que sim, todos os materiais apresentados aqui estarão disponíveis no site da NEFAC, inclusive gravações, vídeos, áudios. A gente vai poder acessar esse conteúdo. Adriana, várias perguntas estão chegando, a gente vai começar a projetar aqui na tela. Tem uma aqui na sua frente, está dizendo o seguinte: como que a gente pode adaptar o profissional que já é experiente, que já está há muitos anos no mercado, fatalmente ele foi treinado lá atrás na universidade, num outro mundo que não existe mais, como é que ele faz para mudar essa chavinha, sem necessariamente ter de mudar de profissão, por exemplo? Quando você diz mudar a chavinha, é aprender diferente. Então, eu acho que até essa última parte da minha palestra fala um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente põe uma mentalidade aberta, acreditando e se permitindo conhecer e sair um pouco. Quem conhece aquela a escada da aprendizagem, né, que é da incompetência inconsciente? Às vezes a gente não sabe que não sabe, depois a gente vai andando dentro da escada até chegar de novo na competência inconsciente. Tem um trecho de aprendizado que a gente faz, só que às vezes eu acho que a gente não é muito paciente com a gente mesmo, né? A gente quer mudanças mais rápidas, a gente quer mudança, a mesma mudança rápida que está acontecendo no mundo digital, a gente quer fazer com a gente, só que a gente não é digital. A gente pode se adaptar ao mundo digital, mas a gente não é. A nossa mudança, ela é um pouco mais lenta, mas ela é possível. Mas desde que eu tenha essa determinação. Nesse contexto, tem uma outra pergunta. Isso, por favor. Você acredita que as lideranças estão preparadas para esse novo modelo, para essa nova cultura organizacional? De que forma, por exemplo, os mais jovens que estão chegando, provavelmente mais preparados para esse novo mundo, de que forma esses mais jovens podem ser aliados dos mais experientes, ou eles podem atropelar os mais experientes? Eu acho que os mais jovens podem ser os aliados, né? Se a gente tiver um pensamento que eles são aliados, eles vão ser aliados, né? Se a gente tiver um pensamento que eles são ameaça, eles vão se tornar ameaça, e eu vou ter o estresse do cortisol que eu falei agora. Mas eu acho que tem alguns líderes preparados, tem pessoas que estão preparadas, mas eu acredito muito que se o líder está focado na tarefa e não nas pessoas, e nas pessoas ele envolve ele, como é que ele se desenvolve, como que ele está atento à própria maturidade emocional que ele tem. Sem maturidade emocional ele não vai estar preparado para fazer isso, porque ele não vai enxergar o outro.
Perfeito. Mais uma pergunta aqui, Adriana. Há muitos professores aqui na plateia. Que orientação você daria para eles também se reinventarem, se prepararem para poder ensinar diferente? Afinal de contas, não dá para fazer como a gente fazia há 20, 30 anos. Olha, tem uma metodologia hoje que é o seguinte: todo mundo tem acesso à internet hoje. Hoje os alunos, principalmente os mais jovens, enquanto você está falando, ele está entrando no celular, ele está indo no Google, ele está sabendo mais do assunto que você está falando do que você está aqui. Então, o que a gente tem que fazer com os jovens é trabalhar e ser um facilitador dos conteúdos, mas não mais dar os conteúdos. É interagir para ele experienciar, introjetar os conteúdos, mas não mais falar do conteúdo. O conteúdo que é falado, ele não é absorvido necessariamente, ele precisa ser experienciado. Adriana, para finalizar, eu queria explorar um pouquinho o seu lado bem psicóloga. A gente tem no Brasil hoje 13 milhões de desempregados. No passado, como é que a gente explicava para o desempregado a situação dele? Ele provavelmente perdeu o emprego para um concorrente, para um outro ser humano. Como é que você explica para um desempregado, em algumas profissões que você mencionou aqui, que na verdade ele perdeu o emprego para um robô? Do ponto de vista psicológico, como é que a gente trata esse trabalhador? E pior, talvez tenha que dizer para ele que não só ele está desempregado por causa de um robô, mas que se ele quiser um novo emprego, não vai ser aquele antigo que ele tinha, vai ter que ser algo completamente diferente. Quando ele perdeu o emprego é duro, né? Inclusive tem a Singularity University mesmo prega, né, que vão ter uma população grande no mundo que vai continuar desempregada e que se teria que criar fundos que vão subsidiar esses profissionais, né? Eu, como sou psicóloga, eu acho que o trabalho ele dignifica. Então, eu não gosto muito dessa posição de deixar as pessoas em casa recebendo um dinheiro da qual elas se sentem inúteis e não vão se dignificar. Então, eu acredito que exista forma de você mudar e ensinar as pessoas a ter outros tipos de trabalho, outros tipos de coisas que podem ser úteis para a sociedade. Eu acho que a gente tem que pensar, enquanto sociedade, enquanto nós que estamos numa posição que podemos ser influenciadores, ajudar as pessoas nesse sentido. Isso que a Adriana falou é muito interessante, porque eu também ouvi já alguns debates de pessoas que defendem isso que a Adriana falou, que você vai precisar criar uma espécie de um Bolsa Família mundial para, digamos, sustentar 25% da população, provavelmente a menos qualificada, que não vai ter o que fazer da vida, né? E é o que a Adriana falou, as pessoas não querem receber só dinheiro, elas querem se sentir úteis, né? Adriana, você vê algum risco de, como aconteceu nas revoluções industriais do passado, de as pessoas brigarem com os robôs? Tinha uma tendência de querer quebrar a máquina, né? A máquina está me substituindo. Como que você acha que vai ser essa convivência com o robô? Então, eu sou mais otimista. Eu não acho que vai quebrar a máquina, mas vão ter resistências, porque vão ter muitas pessoas que, por não conseguirem lidar com as ameaças, que é legítima ameaça, né? É de fato uma perda, vai ter um desconforto. Então, muitas pessoas que não sabem lidar com as ameaças, elas vão realmente, como já tiveram inúmeras, se você olhar na história da sociedade, quantas pessoas lutavam contra as coisas que é inexorável, vai acontecer, não adianta questionar, vai acontecer. Então, como é que a gente pode ajudar essas pessoas a mudarem? Por isso que eu falei, eu fui para uma linha de... Não adianta falar da 4.0 se você não falar das pessoas mudarem a mentalidade. Sem mudar a mentalidade, você não vai conseguir se adaptar. É uma resistência inútil, porque ela vai vir. Sabe, quando você colocou as profissões aqui que vão desaparecer, eu falei, ai meu Deus, vai aparecer assim, administração, finanças e contabilidade. Aí você veio e colocou jornalista. Aí eu falei, puxa, é tão verdade que tem até jornalista apresentando o Congresso. Muito obrigado, Adriana. Uma salva de palmas. Adriana. Eu queria pedir aqui a presença do Rubens Lopes da Silva, nosso conselheiro da NEFAC, para entregar uma lembrança à nossa palestrante. Por favor, Rubens. Uma salva de palmas para a Adriana, para o Rubens. Obrigado, Rubens.